Olá, meu nome é Renato Raiol, sou fundador da Quant, um gabinete dedicado à orientação técnica de construtores que utilizam Light Steel Frame aqui em Portugal. Nesse quinto vídeo da série ABC do Aço Leve, eu vou te falar aqui quais são as ferramentas básicas, o kit inicial necessário para você começar a trabalhar com esse tipo de estrutura. Aqui nós vamos separar as ferramentas nas seguintes categorias. A primeira delas é ferramentas individuais, ou seja, onde cada montador precisa ter a sua própria ferramenta. Nós temos as ferramentas coletivas, onde basta uma ferramenta por equipa de obra, tá? Então vamos imaginar uma máquina de cortar aço. Não precisa cada um ter a sua própria máquina, basta uma por equipa. Tá? E por último, nós vamos destacar também os equipamentos de proteção para que não falte nada na hora de você mandar a sua equipa para o estaleiro de obra, tá bom? Então vamos começar. Pode ser até que fique um pouquinho estranho, porque eu vou falar das ferramentas e elas vão ocupar aqui esse lugar onde vocês estão a me ver falar, tá? Mas vamos lá. Quando a gente está falando de ferramentas individuais, o que é o mais importante? É a parafusadeira. Esse é o instrumento de trabalho do construtor de Light Steel Frame. Seja o que trabalha com estruturas de aço estándar, seja o que trabalha com estruturas de aço engenheirado, tá? Normalmente, o equipamento que a gente utiliza é um equipamento, pode ser elétrico, pode ser a bateria, tá? Normalmente um equipamento indicado para gesso cartonado, se for elétrico, ele já atende ao aço leve, mas se ele for a bateria, o ideal é que ele tenha um pouco mais de torque, tá? Porque os equipamentos mais frágeis, mais simples, eles não vão ser suficientes para você utilizar nas estruturas de aço leve, tá? Claro que o seguinte, quando a gente fala de estrutura com perfis engenheirados, onde ela já vem ali pré-furada, onde a parafusadora nem vai fazer tanto esforço assim para abrir ali um roço, isso muitas vezes uma ferramentazinha simples já é suficiente para você elaborar o trabalho. Mas quando a gente está trabalhando com perfis estándar, onde muitas vezes a gente tem chapas na espessura de 2,5 mm, ou seja, 2,5 mm mais 2,5 mm, a gente está falando aqui de um parafuso, de uma máquina que precisa perfurar 5 mm de aço. E quando você precisa também fixar a sua estrutura de aço leve numa estrutura de aço laminado, também você vai precisar de uma máquina mais potente, tá? Depois disso, o que a gente vai precisar? Do esquadro de pelo menos 250 milímetros, tá? Pelo menos não, um esquadro de 250 milímetros. Por quê? A maior parte das vezes, os perfis que a gente trabalha no Light Steel Frame aqui em Portugal, eles não vão ultrapassar 250 milímetros, tá? As dimensões comerciais normalmente são 90 ou 100 milímetros, 150, 200 e 250. Então, se você tiver um esquadro de 250 milímetros, você está bem atendido. Tá? Depois disso, é essencial que cada montador possua sua fita métrica, e aqui eu aconselho o seguinte: tente comprar aquela fita métrica que tem um ímãzinho na ponta, porque muitas vezes você não está ali com a sua dupla de montagem para poder tirar uma medida. Então assim, aquele tipo de fita métrica ele é muito útil no aço leve, quando você precisa ali verificar alguma medida e está sozinho. Tá? E eu nunca aconselho fitas métricas com 3 metros, por quê? Sempre que a gente está trabalhando ali com aço leve, é comum a gente ter a necessidade de fazer a medida das diagonais para verificar se o painel está no prumo, tá? E como a gente está falando ali de painéis que normalmente tem 3,60 metros, 4 metros de largura, então se você tiver uma fita de 3 metros, ela não vai ser suficiente para você medir as diagonais. Então assim, para você ficar bem atendido, tenta ali fita de 5 metros ou até mesmo de 8 metros com a ponteira magnética. Depois disso, marcador para metal, tá? Se você estiver trabalhando com perfis estándar, sem essa ferramenta você está perdido, tá? Essa é uma ferramenta que você tem que ter na obra. Se você puder ter um marcador grosso e outro fino, para quando você precisa de mais precisão, ok, perfeito. E esse é um item que você não pode economizar. Não tente comprar somente um marcador por cada montador. Não, mande ali 4, 5, 6, 10, porque aquilo ali, se faltar em obra, a obra corre sérios riscos de parar, de atrasar. Tá? Então assim, é um item muito barato que você tem que deixar ali de sobra na sua construção. Depois disso, temos
Alicate universal, esse alicate muitas vezes é utilizado ali para desamassar alguma peça que magoou, que entortou, enfim, tá? E também se precisar fazer ali algum reparo numa ferramenta elétrica também vai ser muito útil, tá? O X-Ato, ou no Brasil o estilete, vai ser também interessante na hora da gente cortar tela asfáltica para colocar entre o aço e a fundação. Vai ser importante na hora de cortar a nossa barreira de proteção transpirável, que é um material também que normalmente a gente usa, o X-Ato, para cortar. Então esse aí também é sempre bom ali ter sempre à mão, que isso adianta muito a sua obra. Depois disso, grampo e alicate de pressão. Eu coloquei alicate de pressão, mas pode ser que você conheça também essa ferramenta como grampo, enfim. Eu normalmente utilizo esses dois modelos, tá? Esse aqui, que é um grampo, digamos assim, de plástico, que mais eu utilizo ele mais para quando eu preciso unir dois painéis ou preciso alinhar dois painéis. Esse modelo de grampo aqui, ele é muito utilizado. No entanto, quando você está fabricando as estruturas com perfis standard, você vai necessitar muito desse outro aqui que eu chamei de alicate de pressão, tá? Esse aqui vai garantir que os perfis não saiam do sítio durante o processo de parafusamento, tá? Então assim, tenham também em excesso, aqui o ideal é cada montador ter pelo menos aqui 2 ou 3 desses alicates, tá? Depois disso, maço de borracha, tá? Nosso maço de borracha, ou martelo de borracha, como você queira chamar, também é muito importante na hora da gente poder posicionar os perfis um dentro do outro, tá? Seja perfis engenheirados, seja perfil standard, essa é a ferramenta que você vai precisar para colocar eles no sítio sem magoar os perfis, tá? Depois disso, prumo de face ou régua com nível bolha, tá? Eu ainda sou adepto do prumo de face, tá? Eu acho que é uma ferramenta que reflete mais a realidade, tá? A régua com nível bolha algumas vezes mente pra gente, tá? A gente olha ali no nível bolha, acha que aquilo ali está no prumo, mas quando você coloca ali o prumo de face, aquele com cordãozinho, você vê que ele tem algum desnível ali, não tá totalmente no prumo. Então assim, se você tiver o nível magnético, né, ali para ir tirando ali o prumo de forma rápida, e depois o nível de prumo ali com o cordão, para você realmente verificar se a sua estrutura está no sítio, melhor. Leve as duas ferramentas para a obra, você fica tranquilo. Depois disso, conjunto de bits ou de ponteiras, não sei como você gosta de chamar essa ferramenta, tá? Então assim, normalmente no aço leve, trabalhando com parafusos SFS, a gente sempre vai precisar ali de uma ponteira 8, de uma chave 9, a gente vai precisar de um bit SL4, que é aquele parafuso quadradinho de cabeça baixa, e vai precisar de ponteiras Phillips ou PH2 para os parafusos de USB ou de outros materiais para fixação de placas cimentícias ou placas de gesso cartonado. Quando a gente fala de chaves de sextavadas, chaves SL4, isso basta uma chave por cada montador, porque esse tipo de chave ele não desgasta com o tempo. No entanto, se você estiver utilizando parafusos Phillips, né, parafusos ali PH2, ou mesmo parafusos Torx, esse tipo de chave ele costuma moer, costuma gastar durante a utilização. Então assim, esse aqui também é um acessório que você não pode economizar. Eu normalmente quando ia iniciar uma obra, eu comprava ali uma caixinha que vinha com 50 bits PH2 e mandava isso para a obra. E dependendo da produtividade, ali, da quantidade de painéis a serem fabricados, isso gasta de forma muito rápida, tá? Então assim, não economizem nisso e isso é uma situação para você não ter sua equipe de obra parada, tá? E por último aqui, para trazer mais produtividade, é ali o nosso cinto de ferramentas, né? Aquele cinto, tem vários modelos, mas basicamente é para você manter a maior parte dessas ferramentas que eu acabei de falar sempre à mão, e principalmente os parafusos, tá? Se você puder ter aqui um cinto aqui com os parafusos para você meter a mão, coloca aqui, pronto.
perfeito, porque senão, se você tiver ali os parafusos numa caixa, numa caixa de ferramenta, isso você vai gastar muito tempo toda vez baixando, pegando parafuso, colocando no sítio, tá? Então assim, tendo um cinto de ferramenta, ou mesmo aqui, como é mais comum aqui em Portugal, um daqueles coletes de obras cheio de bolso, perfeito. Você vai ter tudo ali sempre à mão e não vai precisar paralisar a sua atividade para ir atrás de uma ferramenta. Tá bom? Essa era a lista das ferramentas individuais. Vamos falar agora das ferramentas coletivas? Bom, então vamos lá. Ferramentas para corte de metal. Tá? Aqui nós temos algumas ferramentas que podem ser úteis aqui para você. Tá? Se você trabalha com estruturas com perfis standard, eu te aconselho a comprar uma cortadora de metal, uma serra circular feita para metal de baixas espessuras, até 2,5 mm, até 3 mm. Tá? Vocês estão vendo aí esse modelo da Milwaukee, mas também temos o modelo da Makita e talvez algumas outras marcas tenham também ferramentas semelhantes. O disco dela é um disco pastilhado, não é aquele disco preto igual de rebarbadora, tá? E ele é um disco especial para corte desse material. Ele não aquece a peça, não deixa rebarba e também ele fica um corte limpo. E além do mais é o seguinte, você compra um disco desse e usa numa obra toda. Não é igual ali uma rebarbadora que a cada ali 3, 4, 5 cortes você tem que ficar trocando disco porque já gastou. Tá? Então assim, eu gosto desse tipo de máquina pela produtividade e também pela segurança. Eu tenho muito medo de usar rebarbadora nos meus serviços. Tá? Então assim, esse é um tipo de máquina que eu acho que vale a pena um investimento para você ter na sua obra. Se você estiver trabalhando com perfis engenheirados, onde as peças já vão chegar ali cortadas e furadas, eu te aconselho a ter pelo menos uma rebarbadora pequena. Tá? Porque em algumas situações vai ser necessário fazer ali algum ajuste, alguma mudança no painel. Você também vai precisar fazer o corte, tá, da guia inferior na zona das portas, tá, depois que o painel estiver fixado. Então é sempre bom ali ter uma rebarbadora. Algumas pessoas podem até me perguntar, Renato, e serra de esquadria? Será que não vale a pena? Porque também é um corte rápido, é um corte que sai ali mesmo na esquadria. Olha, é uma ferramenta interessante, só que vocês têm que ter o cuidado do seguinte, muitas vezes a serra de esquadria só vai ser suficiente para cortar uma peça com até 150 mm. Quando a gente está falando de peça de 200 ou 250 mm, muitas vezes a ferramenta, ele não tem aquela ferramenta de fazer o corte e puxar para que ela dê, digamos assim, grandes comprimentos. Por isso a serra circular manual, que eu mostrei agora há pouco, ela é mais indicada para o corte dessas peças maiores, tá bem? E tem construtores que utilizam a própria rebarbadora para fazer todos os cortes da obra. Dá para fazer? Dá, mas não vai ter a mesma produtividade, tem um pouco mais de perigo, tá, na utilização dessa ferramenta e você também vai ter um corte mais feio, né, um corte ali queimado nos teus perfis. Tá? Próxima ferramenta, martelo ligeiro, tá? Ou berbequim, aquele berbequim mais potente. Tá? Para que a gente vai precisar disso? É para a gente fazer depois a furação da nossa fixação definitiva, ou seja, depois que a minha estrutura já está toda montada, eu preciso agora meter ali os varões roscados, meter ali os parafusos para betão, e para isso eu preciso ali de uma ferramenta que vai me abrir roços de 12, de 14 milímetros, e não são todos os berbequins que têm capacidade para fazer isso. Muitas vezes ele não tem nenhum encaixe para você colocar uma broca com essa dimensão. Tá? Então assim, verifique um martelo ligeiro que você consiga colocar uma broca de pelo menos 14 milímetros, você vai estar sossegado. Próxima ferramenta, pistola de prego fulminante, tá? Famoso finca-pino no Brasil. Tá? São aquelas pistolas que atiram prego e que eu utilizo nas obras para fazer a fixação provisória. Alguns construtores mais antigos gostam de utilizar o tapete. Tá? Só que o tapete tem o seguinte problema, você colocou o painel no sítio, tem que vir com o berbequim, furar, ok, furou, depois coloca o tapete, dá uma martelada. Tá? Isso você perde muito tempo. Tá? E também tem o perigo do painel sair ali do sítio enquanto você está fazendo todo esse processo. Com o finca-pino não, você posicionou ali, tem dois montadores ali, posicionaram o painel no sítio, veio um terceiro montador,
dá um tiro ali no chão, pronto, o painel já não sai do sítio e já fica ali fixo de forma provisória até, digamos, terminar a montagem das suas paredes. Laser de 3 linhas, tá? Isso aqui é muito interessante para a seguinte situação, tá? Quando a gente vai iniciar uma obra, locar a obra de light steel frame sobre a fundação, normalmente a gente escolhe uma esquina e essa esquina tem que estar mesmo ali na esquadria, tá? Para isso eu gosto de utilizar uma ferramenta laser que tenha 3 linhas. Por que 3 linhas? 3 linhas é uma ferramenta que consegue marcar uma esquadria de uma obra, tá? Ou seja, ela vai ter 2 linhas que vão ser desenhadas no piso. Se você tem um laser só de 2 linhas, ela só te dá ali o nível e te dá uma linha para cima, tá? Quando você tem uma ferramenta com 3 linhas, ela já te dá a esquadria. Então assim, é para esse efeito que eu recomendo ali um laser de 3 linhas. Agora é o seguinte, a gente sabe que independente dele ser vermelho, dele ser verde, se você estiver num ambiente muito claro, vai ser difícil você enxergar as linhas. Então muitas vezes, em muitas obras, eu já tive que esperar ali até ficar um pouco mais escuro, escurecer um pouco para a gente poder realmente verificar ali, esticar as linhas direitinho, sem problema nenhum, para no outro dia poder começar a fixar os painéis de obra. Tá? Próxima ferramenta, cinta de aperto com catraca, ou seja, aquelas cintas de caminhoneiro, né, de camionistas, enfim. Para que é isso? Cara, muitas vezes você vai montar a estrutura e, enfim, começa a montar, verifica no final ali que tem uma que está um pouco fora de prumo. Qual é a solução? Fita, cinta com aperto de catraca, tá? Você vai apertando ali até ela vir para o sítio, depois você fixar ela, aprumar ela de novo. Então assim, tem essa ferramenta aí que não custa nada e você vai ver que uma hora ou outra você vai ter que usar esse material. Depois, coloquei aqui um pé de cabra ou pode ser também uma marreta de ferro com uma cunha. Para quê? Em algumas situações onde você já fixou seu painel com o fim-capina ali, com o fulminante de prego no chão, e por algum motivo você tem que retirar aquele painel do chão. Fixou no sítio errado, ou então tem que fazer algum ajuste, enfim. Você só vai conseguir retirar esse painel ali usando ou um pé de cabra ou uma marreta com uma cunha para poder elevar esse painel, tá bom? Próxima ferramenta, chave de impacto. Se você for utilizar os parafusos para betão, tá? Que é um material, uma ferramenta que é uma tecnologia muito interessante que eu estou já utilizando em vários projetos, você vai precisar de uma chave de impacto para poder fixar esse material. Você não consegue fixar ele à mão, tá? E também com uma parafusadora, enfim, você não consegue. Você precisa mesmo ter uma chave de impacto com torque suficiente para aplicar esse tipo de fixação. E para isso você tem que ver no manual técnico desse produto qual é o torque necessário para cada uma das espessuras de parafuso para betão. Tá? Próxima ferramenta, aspirador de pó. E um aspirador de pó bom, tá? Para obra. Não vai ali com aspirador de pó caseiro, não. Primeiro, para deixar sua obra sempre limpa, mas quando você está fazendo ali a fixação provisória, depois fazendo os furos para fixação definitiva, aquilo ali acaba gerando muito pó, você precisa limpar, você precisa ter esses furos muito bem limpos mesmo, livre de pó, para que a bucha química possa fazer o seu papel, tá? Fazer a fixação daquela estrutura, a fundação de betão armado. Então, para isso, você vai precisar de um bom aspirador de pó e também você vai ver que durante a obra, durante o corte de OSB, corte de gesso cartonado, vai gerar ali uma quantidade de pó que muitas vezes vai ficar depositado ali na guia inferior do seu painel. Você sempre tem que vir ali determinar ali um dos seus montadores para deixar ali a sua obra limpinha e não ter o perigo de depois, ao longo da obra, você fechar a parede com um monte de sujeira ou até mesmo com parafusos ali dentro que ao longo da vida útil da edificação pode ser até que cause ali algum barulhinho ou algo do gênero, tá bom? Depois disso,
aplicador de silicone, tá? Aquela pistolinha, né, para a gente aplicar silicone, pode ser aquela manual, pode ser aquela bateria. Para que isso? Justamente para a gente poder aplicar a bucha química, se for esse o material que você for utilizar para a fixação definitiva da sua estrutura. E aqui, por último, duas serras circulares. Uma delas para madeira, tá? No caso, se você for utilizar USB ou placas cimentícias, de Viroc, placas que não tenham na sua composição metal. Tá? Então, se é uma rede sintética, como é o caso das placas de magnésio, você usa uma serra circular de madeira. No entanto, se você tiver um material que tenha cantoneiras metálicas, como é o caso do Isopro, também muito utilizado aqui em Portugal, que é uma placa de 4 centímetros e que tem uma cantoneira metálica no seu interior, nesse caso você não pode usar uma serra de madeira. E aí você usa uma serra para material cerâmico, tá? Uma serra com disco diamantado. Vai ser uma serra circular muito parecida com a serra de madeira, mas ela tem a rotação própria para corte desse tipo de material. E você precisa ter também esse disco diamantado próprio para o corte desse tipo de material, tá bom? Agora vamos aqui para a parte final, que são os equipamentos de proteção, para que você tenha certeza que a tua equipa está indo preparada e bem protegida para a obra, tá? Primeira coisa, bota com ponteira, com biqueira, não sei como é que você gosta de chamar. Hoje em dia tem biqueiras de PVC, tem biqueiras de Kevlar, enfim, tem vários materiais, tá? Só de aço que eu acho que ninguém mais utiliza. E por que que isso é importante, tá? É muito comum durante o manuseio ali, seja dos painéis de aço leve, seja das placas de revestimento, a gente tem o costume de pegou o painel, apoia aqui na ponta da bota, tá? E se você tem esse costume, se o seu montador tem esse costume e está naquele dia usando uma bota sem essa proteção, certeza que ele vai voltar para casa aí com o dedo inchado, tá? Depois disso, óculos de proteção. O que eu gostava de fazer nas minhas obras era o seguinte, eu sempre entregava para os montadores 2 óculos, um transparente e um óculos escuro, tá? De proteção. Porque a gente nunca sabe como é que está o tempo, se está aquela claridade muito grande, é bom ele usar aquele óculos escuro, e se tiver ali um tempo nublado, ele usa o óculos transparente, mas sempre trabalhando ali com a proteção dos olhos, tá? Depois, capacete com jugular ou capacete de alpinista, não sei como é que você conhece, que é aquele capacete que tem aquela fitinha aqui embaixo, tá? Por quê? Muitas vezes quando a gente está montando a estrutura, fixando um painel no outro, muitas vezes é comum a gente ter que fazer umas posições meio pendurado, de baixo para cima e tal, e quando a gente olha para cima, se o capacete ali não estiver bem preso, ele cai e você vai, primeiro, perder a segurança do seu montador e depois perder tempo. O seu montador vai ter que descer lá do andaime, pegar o capacete, voltar e tudo mais, tá? Próximo equipamento, protetor auricular, tá? Pode ser aquele de enfiar, pode ser aquele abafador grande, enfim. Mas durante o processo de corte de perfil, corte das placas, parafusamento, isso costuma gerar um ruído grande. Então assim, coloque ali uma proteção auricular na sua equipe para não ter problema nenhum. Luvas, eu costumo sempre aconselhar o envio de 2 pares de luva para cada montador. Uma delas, luva de couro, aquela luva mais grossa, mais utilizada ali para a gente carregar peso, carregar e descarregar painel do caminhão e tudo mais. E a outra, aquela luva de látex, aquela vermelhinha, muito comum aqui na Leroy, tá? Aquela é uma luva que vai te proteger, mas que garante que você tenha ali o tato, você tem ali a sensibilidade para usar as ferramentas, parafusar ali um elemento e tudo mais. Então assim, manda aí essas 2 pares de luva para o seu montador, que ele vai ficar bem satisfeito, tá? Em relação ao uniforme, tá? Na minha experiência profissional, eu gostava muito de mandar sempre para as minhas obras uniformes de manga comprida. E se possível, ou com um velcro aqui na manga, ou com elástico, tá? Por quê? Essa zona aqui do braço é a zona mais frágil, tá? Onde costuma acontecer mais acidentes durante a obra, porque a gente está passando aqui com o perfil bate aqui e corta, ou levando aqui, carregando perfis também é muito complicado. E se você tem aquele uniforme com a manga muito comprida, também
você corre o risco de passar assim e engatar ela em algum perfil, isso também é perigoso. Então assim, se for possível, mande uniforme com manga comprida para a sua equipe de montagem. E aqui já chegando no finalzinho do vídeo, cinto de paraquedista ou arnês para quando você for trabalhar em altura, tá? Isso independente do serviço, tá? Tenha esse cuidado, tenha essa proteção aí para a sua equipe que trabalha em altura. E esses dois últimos aqui é mais quando a gente trabalhava com rebarbadoras, tá? Se você for trabalhar ali com serra circular para corte dos metais, isso aqui não é tão necessário, porque não, essas ferramentas que eu mostrei, elas têm um compartimento que elas recolhem as rebarbas, então assim, não tem muito perigo de vir rebarbas na direção de quem está cortar o material. Mas aqui fica a sugestão: capacete com viseira, aquele que tem uma viseira grande aqui, e casaco de couro. Esses dois elementos, se você estiver trabalhando ali com rebarbadora, acho que vale a pena. Bom pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Lembrando que a série ABC do Aço Leve é um conteúdo formado por 10 vídeos gratuitos que vão estar disponíveis aqui nesse canal do YouTube ou do Facebook para você assistir. E se você quiser receber mais informações por e-mail, vá lá no site www.quant.com e assine a nossa mail list, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.